Você sabia que no Brasil uma mulher é vítima de violência a cada 2 minutos? E o mais preocupante, muitas vezes essa violência começa de forma silenciosa, com sinais que passam despercebidos. Só no último ano, 37,5% das brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência. Isso dá mais de 21 milhões de mulheres. E quando falamos em pedir ajuda, o silêncio ainda é enorme. 73% não denunciam por medo. E a subnotificação chega a 98,5% nos casos de violência psicológica. Agosto é o mês do Agosto Lilás, uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. E hoje, no Primeiro as Damas, vamos falar sobre direitos, prevenção, acolhimento e, principalmente, como cada um de nós pode ser parte dessa luta. Para essa conversa, eu recebo a juíza de direito Simone Ribeiro Chalela, que atua na Vara de Violência Doméstica aqui em Canela e é idealizadora de projetos como a Casa Vitória e a Rede de Apoio Cidadã, além de ser palestrante no grupo reflexivo masculino. E também o policial militar Jefferson Seco, que está na linha de frente no atendimento à prevenção de casos de violência. Se prepare, porque o que vamos compartilhar aqui hoje pode salvar vidas. Olá, damas! Sejam muito bem-vindas ao Primeiro as Damas Podcast, o podcast feminino da Serra Gaúcha. E para quem é novo por aqui, não é inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, deixa o teu like, o teu comentário e compartilha para que a nossa mensagem chegue ainda mais longe. Sejam muito bem-vindos, Simone e Jefferson. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje, ainda mais acompanhada. E eu espero que seja uma noite incrível e que a gente possa ajudar muitas pessoas que nos ouvirem. Boa noite, prazer em estar aqui e esperamos colaborar aí com esse assunto que é tão relevante. Então, para a gente iniciar, vamos entender um pouquinho, né, do assunto que a gente está falando e como está o cenário atual, tanto no Brasil quanto especificadamente aqui no Sul, no Rio Grande do Sul. Como vocês enxergam, como tá? Vocês que estão na linha de frente, né, e podem falar muito mais sobre isso. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E o Rio Grande do Sul consegue estar numa posição pior do que o Brasil. Enquanto no Brasil, uma mulher é agredida a cada 35 minutos, no nosso estado, uma mulher é agredida a cada 20 minutos. E em Canela, a nossa situação também é bem delicada. A gente tem metade dos casos de medida protetiva de toda a nossa região. Então, praticamente, nós enxugamos gelo todos os dias, porque é difícil combater algo que é tanto volume e tem todos os dias, e nós somos poucos, infelizmente. Questão do Rio Grande do Sul, né? Vale ressaltar a questão ali do feriado de Páscoa, né? Que foram 10 feminicídios no estado em 4 dias. Então, isso demonstra o número alto que nós temos de violência doméstica, né? E complementando a questão de Canela, a nossa ocorrência que mais atendemos. A ocorrência que mais se atende no município de Canela é violência doméstica em todos os seus gêneros, né? Então é realmente um número assustador. Preocupante. No meu último plantão de final de semana, das 15 ocorrências, 11 eram de Canela. Meu Deus. Os nossos números são alarmantes. É bem preocupante, né? Porque por mais que haja hoje muita propaganda também sobre, né, a violência doméstica, não é tão simples assim, né, a pessoa sair, ou tão simples assim a pessoa denunciar, ou quando ela denuncia, né, acontece vários outros fatores. Às vezes já é tarde demais, Às inclusive. vezes exatamente. E pro pessoal, né, a gente tá no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização, né, sobre contra a violência doméstica, e pra gente falar um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, né, para quem ainda não conhece, não sabe muito bem para que ela é, como ela é, enfim. É uma lei de proteção às mulheres, né? Porque é o crime que, como o Jefferson falou, mais acontece no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Canela, porque tá nas casas e a gente não tem como entrar dentro das casas. E muitos homens perguntam por que não tem o João da Penha. Porque eu não vi nenhuma reportagem ainda de um homem que levou 127 facadas ou de um homem que tomou 61 socos. Então, enquanto a gente ainda viver com esse cenário, é necessário que tenha uma lei de proteção às mulheres, porque são a parte mais frágil da relação. E qual que é o papel do judiciário nesse meio? Aplicar a lei ao caso concreto.
Toda Uhum. vez que vem um caso, a gente não julga pessoas, julga fatos. Uhum. Então, a gente aplica a lei e a pessoa, né, se tiver que responder por aquele crime, vai responder. Certo. E como a gente já entendeu da gravidade, né, do que é a violência doméstica, eu gostaria que a gente iniciasse também falando um pouquinho sobre as violências, os tipos de violência que há, né, que a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Isso é muito aquém, né, da questão da agressão física, né. Uhum. Os tipos de violência, isso aí era o que nós falávamos antes do ar aqui, a questão cultural, que lá antigamente, né, o marido deixava a mulher dentro de casa para cuidar da casa. Aquilo ali já é uma violência doméstica, né. Uhum. Ela não tinha o direito de poder ir trabalhar, de poder ir estudar. Então, nós trabalhamos hoje com 5 tipos, né, de violência doméstica, sendo ela, moral, sexual, psicológica, patrimonial e a física por último, né. Então, tudo isso, ele traz, né, de violência contra a mulher, assim, para quê? É um ciclo, né. Tu começa não na violência, na agressão. Tu cometeu a violência contra a mulher lá atrás, quando tu humilhou ela, tu fez um tipo de humilhação para ela, e ela foi submissa àquilo, por A Uhum. ou por B. Uhum. Então aquilo ali só foi agravando, Uhum. até chegar na violência física, quem sabe. Então nós temos vários tipos que hoje se tenta se combater e se disseminar essa informação, né. Eu ia até perguntar quais os tipos mais sutis que vocês enxergam, né, ou que relatam para vocês, mais sutis de violência, assim, que vocês já não, isso aqui. Aham. A violência psicológica, que é a violência da moda. Uhum. Porque a nossa autoestima é muito baixa. Então, quando o homem fala que a mulher é gorda, que ela tá feia, que ninguém vai querer ela, isso muitas vezes é pior do que um tapa. Uhum. E deixa marcas pra vida inteira, né? Às vezes a violência física, ela vai passar, mas a psicológica vai ficar nos outros relacionamentos, em como ela se enxerga, né? Ela se enxerga com os olhos do outro, e isso é muito perigoso. Exatamente, até o episódio passado a gente estava comentando aqui sobre a questão do psicológico, né, sobre mesmo as brincadeiras, né, Uhum. dependendo da ferida que a mulher carrega já daqui a pouco de um outro relacionamento ou de uma outra situação, ela já acaba acarretando a perda realmente da autoestima e, querendo ou não, a gente sabe que a autoestima ela é muito importante para que a gente se sinta confiante, para que a gente daqui a pouco tenha aquele um pouquinho de força que seja pra gente sair de um relacionamento que tá sendo ruim, que tá sendo abusivo, que tá sendo tóxico. E eu acho que é importante a gente falar também sobre essas questões, né, do psicológico e como ele afeta e como ele tem a ver com a questão da pessoa ficar ou não no relacionamento, né? E eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre a questão, tipo assim, a mulher, se acontece muito, né, que a mulher vai ali, faz a denúncia, acontece alguma coisa ali nesse meio tempo, ela acaba vindo e retirando a denúncia. É que, na verdade, é um ciclo da violência. E aí, depois da violência, quando o homem vê que vai dar problema, né, que ele vai responder por aquilo, aí é a fase da lua de mel, que não vai mais acontecer, ele vai mandar flores. Até a gente fez uma campanha no fórum, que é uma faixa na frente do fórum, que dizia uma coisa assim: volta pra mim, Vitória, tudo que eu faço é pra te proteger. E que teve bastante repercussão aqui. Uhum, Essa campanha era para mostrar o ciclo da violência, que tem essa fase da lua de mel e que o homem fala que vai mudar. Mas a verdadeira resposta, ele não vai mudar. Ele vai fazer de novo, se não for com ela, vai ser com outra mulher. A não ser que esse homem se submeta a um tratamento e queira mudar, ele não vai conseguir, ele vai repetir esse ciclo com outras pessoas. Ou com aquela mulher em específico. E só para complementar, né, atuo na Patrulha Maria da Penha, né, da brigada. E aí a gente faz a fiscalização dessas medidas protetivas que o judiciário expede, né. E cabe comentar que muitos casos a gente vai lá fazer a fiscalização, pode ser 15 dias, um mês depois ou até às vezes antes, o companheiro já voltou para casa, né. "Ah, eu tenho que ir lá no fórum tirar", ou eles nem sabem o que que tem que fazer, ou às vezes já foram lá, "Já fui lá na delegacia, já fui lá no fórum para tirar", mas também uhum, não é um processo que não é bem assim, até a Simone pode explicar melhor depois. uhum. Mas então a gente vai fazer essa fiscalização lá, um bom número que a gente chega na casa, elas já estão novamente não Já estão estão lá dentro. cumprindo essa medida protetiva, né, que é um direito que elas têm. Uhum, Então, a pergunta que tu fizeste vem a salientar isso, né, que uhum, realmente um número que
se volta, se não consegue prosseguir, aquilo é grande. Uhum. Na verdade, a mulher pode tirar o pedido de medida protetiva, pedir para tirar. Quem vai avaliar se vai tirar ou não aqui em Canela sou eu. Uhum. Porque eu tenho que saber se ela não tá coagida, se ela tá realmente querendo tirar ou se ela tá com medo, né? Se tem alguma outra questão por trás daquilo. Então, a gente faz uma audiência para saber se eu vou revogar ou não as medidas. Mas a questão do crime não tem essa de tirar, né? Já teve muito, eu sei que as pessoas falam muito sobre isso, mas o homem vai responder pelo crime que ele praticou e pode ser condenado ou absolvido. Independente se ela vai lá querendo tirar ou não. E normalmente, quando a patrulha chega na casa e o homem tá na casa, vai prender o homem porque é um crime de descumprimento de medida protetiva com pena de prisão. Uhum. As pessoas têm que se atentar para isso, né? O judiciário não serve para dar susto em ninguém. Uhum. Nós servimos para atuar em crimes, como a brigada também, então tem que ter consciência da gravidade do que está fazendo, tanto na hora de denunciar, como depois na hora de voltar. E isso é o homem e a mulher que tem que saber. É super importante essa tua fala agora, porque às vezes realmente acontece isso, ninguém tá livre da mulher também, querer dar um susto, que nem tu acabou de falar, acontece, né? Tipo assim, eu falar que não, as mulheres não fazem isso, é uma mentira, porque acontece. E isso é muito errado e pode acarretar em outras coisas, em prisão e tudo mais, E consequências para a mulher também, Exato. porque ela não pode denunciar algo que é falso, porque tudo no fórum tem consequências, né? Então a pessoa tem que ter consciência daquilo que ela tá fazendo e do que ela quer. E se o casal optou por voltar, tem que ir lá no fórum e pedir para revogar a medida protetiva para que não aconteça da patrulha chegar lá na casa e aí efetuar a prisão do homem. Mas no caso, se ela denuncia, aí ela vai direto, ou ela só se ela pede, ela tem... Não, ela pede a medida protetiva, eu analiso daí no processo se eu vou dar ou não, se eu vou deferir ou não esse pedido. E aí, isso acontece em questão de horas, porque a gente sempre fala, esse é o tipo de crime que vai fazer com que eu levante da cama se eu estiver dormindo, que eu pare de almoçar se eu estiver comendo, e que na brigada, a hora que tiver o chamado, eles vão sair correndo. Porque ninguém quer um feminicídio. Não. Então, o que a gente vai fazer é sair correndo para tentar evitar que o pior aconteça. Então, com essa mesma responsabilidade, a vítima e o agressor também têm que saber que eles têm que ir lá nos avisar se optaram por voltar, porque não é simplesmente o homem voltar para casa e tá tudo certo. Uhum. Não, com Porque é uma certeza. cadeia, né? O Estado fez a legislação forte com todos os direitos, né, que a mulher tem. Então tu move toda a máquina pública, né? É a polícia, é a Brigada Militar no atendimento, Polícia Civil no registro da ocorrência. E aí, complementando a pergunta ali, assim, nesse momento da delegacia, é questionado se ela quer medida protetiva ou não. É ali dito todos os direitos que ela tem, se tem local para ir ou não, né? Uhum. Então ali ela faz as requisições dela e aí se encaminha para o judiciário, né? Então, nesse momento, então move toda a máquina pública, né? Então, por isso tem que ser bem explicado isso aí, para que a vítima entenda que, bom, só um pouquinho, alguém está fazendo algo por mim. Então, agora, como assim? Se eu tô com essa vida que eu tenho, eu preciso continuar? Claro que vários fatores, né? A dependência, enfim. Mas se ela vê que ali o Estado, todo mundo está fazendo a parte, tem uma rede fazendo uma parte, então deve ser avaliado, analisado por essa vítima se na hora de pedir para retirar a medida ou não, né? Uhum. É que eu digo assim, que é como a gente estava comentando antes, é complicado porque essa questão também do julgamento, né, que a gente não faz, que de falar mesmo sobre relacionamento, sobre a gente não sabe o que está acontecendo, se ele está coagindo ou não, se ele está ameaçando, ameaça filho, e geralmente, e é uma coisa que tu também luta bastante, mas geralmente é a mulher, ele cerca a mulher de tal maneira que ela não tem trabalho fixo, ela, né, fica em casa, às vezes, geralmente, e ela depende financeiramente dele. Isso é um agravante maior, um dos maiores agravantes Acho que que tu o vê assim pior nos casos. não é esse, é o psicológico. Uhum, A nossa autoestima é muito baixa. uhum, Então, a mulher normalmente é dependente emocional daquela pessoa. E acha que não vai conseguir arrumar outra pessoa, que não vai conseguir refazer a vida. E existe um envolvimento emocional que também não quer prejudicar. Muitas me falam, eu não quero prejudicar ele. uhum. Mas, na verdade, a pessoa, quando ela comete um crime, ela se prejudica. Porque nós, adultos, sabemos que tudo tem consequência, né? As nossas péssimas escolhas também têm consequência, como as nossas boas escolhas têm consequências. Então, tem que saber pagar o preço disso tudo. Exato. E uma pergunta que até
ficou na minha cabeça, hoje eu estava escutando alguns podcasts sobre isso, né, sobre a violência contra a mulher, e uma coisa que eu quis entender e saber de vocês, o que o agressor fala, tanto quando a brigada chega lá para pegar ele, quanto ele é julgado. Responde primeiro, porque primeiro chega na brigada. Realmente, assim, às vezes, ele já está com ar de arrependimento, né? Ele já fala ali, foi sem querer, mas e já logo botando a culpa na mulher, né? Ah, porque ela fez isso, aquilo, ela que... Então, ele pode até estar com ar de arrependimento, mas ele está colocando a culpa nela, que a culpada da ação foi a mulher por alguma coisa, por A, por B. Então, é bem isso que eles ali nos relatam já naquele primeiro momento. E no judiciário já estão bem orientados por advogado. Então, eles têm já uma versão para dar ou ficam em silêncio quando tem algumas coisas que são indefensáveis. Então, eles preferem usar o direito de silêncio, que é algo que eu não vou usar em desfavor, mas aí não apresentam a versão em juízo. Isso é o que mais acontece. É bem complicado, né? Porque quando tu chega, porque, como diz, não dá pra comprar, tu tem que pegar a situação e... Dizem que eles têm medo de mim, mas aí isso eu já não posso responder, teria que perguntar para eles. É bom ter, né? Pelo menos. E eu queria entender agora como funcionam esses grupos reflexivos. E primeiramente, vamos entender como funcionam, né, para homens. E depois a gente vai entender se ele realmente, assim, se vocês notam realmente uma mudança, né, significativa, o que acontece. O grupo reflexivo de gênero, ele não foi uma invenção minha, é uma determinação da Lei Maria da Penha, e é uma forma de punição do agressor e também é um meio de transformação, de fazer com que aquele homem repense essas atitudes. Nós temos em Canela já há uns 3 anos, são 6 encontros, o homem é obrigado a ir, porque 2 faltas podem acarretar sua prisão. Então, a gente sempre tem um quórum bem cheio. São pessoas específicas que falam e depois tem um apoio psicológico, jurídico e tem uma facilitadora também que trabalha nos grupos. O que eu noto, eu sou sempre a última palestra, a última pessoa, porque eu sou a pessoa que eles menos querem ver nesse cenário. O Jefferson é o 3º ou 4º encontro, porque é a Patrulha Maria da Penha. E a gente nota, assim, eu fui no 3º encontro desse último grupo, que foi o delegado, e eles já têm uma outra visão. Eles já começam a entender que tá errado, porque normalmente no primeiro encontro, o homem que não agrediu, ele acha que ele não fez nada, e que ele não sabe por que ele tá lá. Então, a gente primeiro explica por que a pessoa está lá, e também para que ele possa mudar e que ele possa trazer mais pessoas, porque só tem um jeito da gente mudar o cenário atual, reeducando os homens adultos e educando as crianças. A questão do grupo é reeducação, né? Eu começo falando isso também, né? Que, como eu falo depois do delegado, né? Depois eu também venho com a patrulha, onde a gente explica, então, o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que é, então, fiscalizar aquela medida protetiva, que eles não podem retornar para a companheira, a ex-mulher, enfim, por causa que tem uma medida em vigor, né? Então, eu faço toda essa explicação, né? E ali eu começo dizendo isso, que é uma reeducação, para que eles, dali para frente, eles consigam melhorar, né, as suas relações, né? Eles tenham um outro olhar, um outro pensamento, que eles consigam ter a noção do que pode fazer, não pode, né? Então é isso que a gente trabalha no grupo reflexivo, né? A gente tem esse objetivo aí. E aí também já complementando a questão ali de que se há uma mudança ou não, sim. Como a Simone falou, no começo eles chegam relutando, depois vai indo, eles escutam mais, eles já têm um outro olhar, porque quando eles chegam lá, não, a culpa não é deles, né? Não sabem nem por que estão E lá, daí, vamos dizer assim. e daí eu falo e uso essa expressão que tu fez agora. Eu digo, olha, se vocês fizeram ou acham que não fizeram, né? Vamos organizar aqui. Então a gente começa a trabalhar no final, eles escutam ali, eles já começam a mudar e dão depoimento depois, que realmente eu vi que eu estava errado. Ou enfim, às vezes até pela questão da companhia que eles têm. Né? Às vezes, então não era a tua melhor companhia, então tu olha agora a próxima companhia que tu vai ter. Então a gente trabalha isso aí. Ninguém tá lá para dizer também que a mulher é a culpada, não. Mas também a gente está lá para reeducar aquelas pessoas que, como eu digo, né, se atrapalharam naquele momento.
né? Exato. Então a gente trabalha isso, né, para essa reeducação. Agora uma pausa para um momento especial no podcast. Falar dos nossos parceiros que fazem toda a diferença quando o assunto é transformar ideias em realidade com criatividade e propósito. Se você quer dar vida a um projeto em vídeo, seja institucional, comercial, social ou podcast, o Estúdio HTA é o parceiro ideal. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, eles sabem como traduzir mensagens em vídeos que conectam, emocionam e geram resultados. Para empresas que buscam presença online constante e de qualidade, o Estúdio HTA oferece pacotes de vídeos mensais que mantêm a sua comunicação sempre um passo à frente. Estúdio HTA, capturando emoções e eternizando memórias. E se a ideia for deixar tudo com a sua cara, a SIC Ateliê de Personalizados é mestre em transformar imaginação em produto. Canecas, copos, camisetas, moletons, almofadas ou lembranças para datas especiais. Tudo personalizado do jeitinho que você sonhar. O atendimento é exclusivo e cada peça é feita com dedicação para refletir quem você é ou o que você quer comunicar. Eles são o verdadeiro coringa do baralho quando o assunto é personalização. Você imagina, assim que faz. SIC Ateliê, criando experiências únicas. E vocês acreditam que, como você havia falado antes, você fala que é algo mais cultural de uma sociedade machista. E o que você vê como... O que poderia ser, vamos dizer, o que poderia ser feito? O que na tua visão talvez poderia ser feito ou mais evidenciado? A reeducação. Nós precisamos urgentemente reeducar e educar. Ir nas escolas, falar com os meninos principalmente sobre os limites, né? Porque educação atual, na minha opinião, é muito permissiva. E aí, principalmente, os meninos são educados que eles não podem fazer como se eles estivessem de fora. Quando teu filho tá dentro, não, mas o meu filho não fez nada. O que é mais comum no fórum é a mãe do agressor tá lá para tentar falar comigo. Né? Normalmente eu não ouço ela, eu entendo porque eu também sou mãe. Sim, mas a educação dos nossos filhos é hoje, é agora. A gente tem que entender que os limites existem para ser cumpridos. E as meninas, a questão da autoestima. A gente almeja muito aquele corpo de Instagram, o rosto do Instagram, e não é assim que a vida funciona. A gente tem que ter o amor próprio, que é o primeiro amor, e ensinar as meninas isso desde criança, desde pequenas, para que elas consigam limitar as relações, evitar o controle, e assim a gente consiga viver, acho que com um pouco mais de tranquilidade, porque o que eu vejo são casos de gente muito jovem, inclusive a nossa primeira tentativa de feminicídio desse ano, a menina tinha 20 anos e o agressor 21. São muito jovens para estar replicando comportamentos de que a gente imaginava de pessoas bem mais velhas, com outra cultura e outra educação. Prevenção, né? Acima de tudo aí, né? E isso aí deve começar desde cedo. Então a gente já desenvolve trabalhos, né? A Brigada Militar também com a patrulha trabalha bastante forte nisso, né? Nós temos aqui, ano passado, a gente chegou um comando novo aqui na região das Hortênsias, né? Que nos engloba até Cambará do Sul, até Taquara, são 10 municípios. E foi percebido por esse comando que Canela concentrava 50% das ocorrências de violência doméstica, dos 10 municípios. Então os outros 9 faziam 50, Canela fazia 50. E aí a gente se reuniu, né? Nós da Patrulha Maria da Penha, de toda a região, né? Cerca de 20 e poucos policiais. E começamos a debater o que nós deveríamos fazer para enxugar um pouco esse número, né? E aí se chegou, então, à questão de atacar nas escolas. Tá? Porque é desde pequeno que a gente começa a levar essa informação, né? Porque a gente tem que educar. Eu tenho um filho, né? De 7 anos e a gente fala, né? Ó, tem que ser gentil com a menina, deixar ela ir na frente, deixar ela fazer isso, tu tem que, né? Então a gente trabalha isso desde pequeno. E aí a gente, na brigada, a gente faz isso, a gente vai para dentro das escolas. Então a gente tem uma meta, no mínimo 2 escolas por mês, a gente tem que ir lá e falar, dar uma palestra referente à violência doméstica. Com certeza, eu concordo plenamente, né? E também é legal, é importante, por quê? Porque se a criança vê isso em casa, ela também já sabe identificar que a mãe, enfim, está sofrendo alguma agressão, alguma coisa. Entende? É mais fácil. E consegue pedir ajuda. Exatamente. Nós já tivemos casos de que as crianças ligaram para a polícia
e foi aí que desencadeou todo o processo. Caramba. Meu, é isso E a que... questão da prevenção da informação não é questão que vai diminuir. Na verdade, vai aumentar os números. Os números aumentam. Depois que a gente começa a fazer palestra, a gente começa a falar, os números só aumentam. Depois que começou a Casa Vitória, só aumentou a violência doméstica. Por quê? Porque então a comunidade tem meios para pedir ajuda. Elas estão mais informadas de onde pedir ajuda. Claro, claro, Então é faz todo isso que a gente fala. sentido. Quando a gente fala em palestra de violência doméstica, a gente não fala lá da violência. Não, a gente fala o que eles podem fazer. Quando eu dou a palestra para jovens lá de 14, 15 anos, eu digo, olha, nós temos que ajudar as pessoas. Dois propósitos. Primeiro, é eles entenderem o que é e como devem ajudar. E o segundo é que aquele jovem, né, aquela menina ou aquele menino, eles podem passar por isso no futuro. Porque hoje, 14, 15 anos, eles começam relacionamentos na escola. Então ali, aquela menina já começa a ver que se aquele namoradinho que ela tem, ele vai ser abusador ou não. Porque se ele não deixa ela ficar com o cabelo solto, é um sinal. Se ele não deixa ela pintar a unha de vermelho ou qualquer outra cor, é um sinal. Então a gente tem isso. E aí os números então aumentam. Porque um dia vai diminuir. Mas aí é um trabalho longo. E outra coisa, assim, que a gente vê muito nos jovens é o ciúminho, vamos dizer, o ciúminho bobo, né? É que é a forma de educação, como foram criados, por isso que educar e também dar informação, explicar o que tá errado. A gente sempre fala nas palestras, se ele não deixa você passar um batom vermelho, pintar unha de vermelho, a roupa que a mulher usa, isso não é o teu namorado que vai dizer se pode ou não. Como me manda um print pra mim saber onde é que tu tá. Essa forma de controle, elas têm que entender que isso não é cuidado, isso é controle e posse. Eu estava numa loja com a Simone, tá? Um dia, e aí ela experimentando a roupa, e eu disse assim, não, isso aí não é legal. Não aparece aqui a tua perna, tem que ser mais curto. E aí a vendedora disse assim, me olhou apavorada. Ela disse, nossa, é sério? Eu digo, o que que houve? Não, é totalmente ao contrário. Tu é o primeiro que tá fazendo isso. Porque o normal é eles virem aqui e dizer que tá muito curto, que não sei o quê, que tá aparecendo as costas, que tá aparecendo, né? Então é isso que a gente tem que levar essa informação. Porque eu não sei se tinha pergunta posterior sobre isso, mas o que temos que falar para as pessoas é que a gente tem que ser seguro, né? O homem para ser, eu digo isso no grupo lá da Reflexivo, o homem para ser homem com H mesmo, ele tem que ser seguro. Não é que ele tem que ser forte, tem que ser brabo, não, ele tem que ser seguro. E a segurança, ele traz fazendo atitudes de gentileza. Exatamente, deixando a mulher, o quanto mais ela se sentir bonita, mais confiante, não é que ela vai te deixar, gente, não é Bem isso, pelo bem contrário, pelo né? contrário. Quanto mais frágil a masculinidade do homem, mais abusivo ele é. Isso é fato. O Exatamente. cara que é seguro, ele vai te deixar bonita, vai elevar a tua autoestima e não fazer o contrário. Nossa, isso é... E muito bom, parabéns. Isso é muito bom. Na Tem que ser verdade, assim. essa devia ser a regra, né? Essa devia ser a regra. Porque eu sei, como eu tinha comentado ali, eu já passei por um relacionamento abusivo e foi muito ruim. E as pessoas, elas, como a gente falou no episódio passado, elas perdem a identidade delas. E quem tu é sem tua identidade? Tu não é ninguém. Tu não sabe quem tu é. Tu não sabe pra onde tu ir. Tu acha que aquilo que tu tá vivendo é o certo, é o bom, é o correto. E não é. Não é. E a questão de roupas e tal, que eu passei por isso. Então isso é horrível, não é ruim, ele é horrível, porque te faz com que tu te vista de uma maneira, às vezes, que tu não quer se vestir E que não pra é a tua agradar o outro. identidade, Não né? é a tua identidade, quer agradar um outro. O relacionamento Que nem tem te que ama. somar na tua vida e não complementar. A gente Isso. nunca complementa as pessoas, tem que só somar. Exatamente. Perfeito, perfeito. E existe algum projeto ou prática que vocês acham que deveria ser ampliado no país, além desse das escolas, algum outro? Eu sou suspeita pra falar, mas a Casa Vitória, que é um diferencial na cidade de Canela, que eu ingenuamente no começo achei que os nossos números iam diminuir, mas pelo contrário, eles aumentaram. E eu tenho certeza que aqui não tem subnotificação. Aqui, a vítima que sofre violência doméstica, ela sabe que ela pode contar com a Casa Vitória, que ela tem uma rede de apoio que vai segurar ela e fazer com que ela vença. Pode não ser na primeira vez, mas algum dia ela vai conseguir se libertar. Exatamente. Eu penso que tem que ter também a qualificação da rede, né? Porque
a denúncia de violência doméstica não chega só na polícia, né? É no posto de saúde, é numa farmácia, né? Várias campanhas que já existem, né? A nível nacional. Então a gente tinha que qualificar realmente a questão da rede, né? Hoje até estou vendo que Canela já tem semana que vem um encontro, depois vai ter a questão, a Casa Vitória vai fazer um encontro sobre o tema em setembro. Então é isso que nós temos que fortalecer. O atendimento, a rede tem que estar mais preparada, qualificada para fazer esse tipo de atendimento. Porque muitas vezes hoje a vítima não procura, porque ela vai chama a polícia, quem vai atender ela é dois homens. Vai na delegacia fazer ocorrência, é um homem. Vai no hospital fazer atendimento médico, é um homem. Então ela fica constrangida de certa forma, então por isso ela já muitas vezes não vai. Sim, é que depende no caso, né? Às vezes o que ela viveu, algo abusivo de um homem, então às vezes ela tem aquilo na mente, né? E o psicológico ele é Claro que não vamos ter como mudar isso, né? Sim. Tipo, vai ter que botar um médico, a mulher, a polícia vai ter que ir lá 2 mulheres para atender ela, não. Mas que eu digo qualificar, o tanto que eu digo pela instituição, Brigada Militar, que tem a patrulha. E a patrulha, para ser da patrulha, não é qualquer policial militar. Tem que ter requisitos, tem que ter um curso de no mínimo 30 horas para tu ter um entendimento, para saber como falar com uma mulher que está vítima de uma situação. Exatamente, Então a perfeito. qualificação eu penso que é importantíssimo demais. E eu tava lendo aqui um dado, né, que a maioria das mulheres que sofrem violência não procura ajuda imediatamente. Muitas acreditam que foi a última vez ou tem medo de retaliação. 21% sequer chegam a buscar apoio formal. Então, eu acho que é de grande valia o que vocês dois falaram e super entendo que ao invés de diminuir, tem aumentado os números, mas por quê? Porque há hoje rede de apoio. Isso. Hoje, vou lá procurar porque eu sei que vão me apoiar, porque eu sei que eu posso informação. falar. E informação, exatamente. E isso, então, é muito importante, por mais que as pessoas vejam esse número e pensem que está tudo perdido, só que não tá. Através da Casa Vitória, a gente faz várias campanhas e é justamente para informar, porque não adianta sair dando folder para as mulheres que não vão levar para casa onde está o abusador. Então, a questão é divulgar em rede social, em rádio, para que elas possam ouvir, ver e conseguir, quem sabe, pedir ajuda. Exatamente. E mesmo com toda a prevenção, muitos casos acontecem e entra um trabalho fundamental, que é o acolhimento e a rede de apoio que a gente vai falar agora, que é quando uma mulher sofre violência, qual o primeiro passo para ela buscar essa ajuda? Qual o primeiro passo? Denunciar. Que vocês... Na polícia, no fórum, na Casa Vitória, em qualquer lugar. Por isso que a gente fala da qualificação da rede. Ela pode estar no hospital, e eu sei que a rede aqui de Canela funciona muito bem. Porque às vezes pode acontecer um acidente doméstico, lá no hospital eles têm que saber se realmente aconteceu um acidente ou se foi outro tipo de coisa. E se ela geralmente pensa assim, fez algo, mas não é algo muito grave, né? Porque geralmente, não foi algo muito grave, então eu não vou denunciar. O que deve fazer nesses casos, assim? É grave, porque a violência ela é sempre escalonada. Se hoje foi um empurrão, amanhã pode ser um tapa, depois pode ser um soco, e depois pode não ter tempo de fazer alguma coisa e evitar um feminicídio. E agora pra gente falar um pouquinho mais sobre a Casa Vitória, que a gente, pra quem não sabe ou tá chegando agora, a doutora Simone já esteve aqui no Primeiras Damas Podcast, foi em abril do ano passado, vocês podem procurar aqui no canal e dar mais uma olhada que a gente trouxe, um pouco disso também, mas também outras informações. A gente falar um pouquinho mais da Casa Vitória, que acolhe as mulheres. A Casa Vitória, ela faz, além do acolhimento, ela faz o tratamento das vítimas que a gente fala, porque é uma equipe multidisciplinar que vai atender ela. Quando eu recebo o pedido de medida protetiva, ali eu já encaminho o agressor para o grupo reflexivo e a vítima para a Casa Vitória. Ali ela vai ter o atendimento psicológico, vai ter atendimento de assistente social, jurídico, se ela precisar, ela vai ter todo tipo de atendimento necessário para que ela consiga sair dessa situação. Pode ser que ela não consiga sair na primeira vez, mas algum dia ela vai conseguir sair. E aí, se ela é vamos dizer assim, ela é agredida psicologicamente, tá? Ela tem apoio também na Casa Vitória. Lá na casa. E o que eu acho mais interessante da casa é que esse apoio não tem fim. Tu pode ter sido vítima em abril do ano passado e agora, em agosto desse ano, procurar a psicóloga, ela vai te atender, ela vai te ouvir, porque o que a gente quer é que as mulheres consigam se libertar. Eu não sei se dá pra falar ao vivo, qualquer coisa, né? Mas eu sei que tem um grupo, né? Da Casa Vitória. Sim, tem um grupo da Casa Vitória.
E eu não participo dele, Uhum. mas sempre que a pessoa precisa, ela pode recorrer à psicóloga, Eu vejo que é bem interessante à coordenadora, esse vídeo. e elas vão te dar ouvidos, elas vão te ajudar. E a gente tem vários outros projetos, como agora um documentário que foi feito com vítimas que conseguiram se libertar e que tem histórias incríveis para contar e mostram que as mulheres têm muita coragem, sim, e força quando elas estão preparadas para Eu isso. achei incrível. Teve alguma história aí que te marcou? Não precisa entregar quem, nada, mas... Tiveram várias, assim, várias Muitas, histórias né? de superação, de mulheres que tiveram que esconder embaixo da cama um cofrinho para guardar dinheiro e fazer comida em casa enquanto o companheiro não estava, para conseguir guardar dinheiro e sair de casa. Também mulheres que moram em condomínio e que demoraram muitos anos para ver que viviam uma relação abusiva. Temos tantas histórias porque é o tipo de crime que acontece nos lares, então a gente não tem como saber. Em qualquer classe social e em qualquer idade, ele é muito difícil porque ele não tem um perfil, como a gente fala, né? Normalmente o crime tem um perfil. Na violência doméstica não tem. Não tem exatamente. E mesmo, né, quando eu tenho outro dado aqui, mesmo quando pedem ajuda, 80% das vítimas não querem que o agressor vá para a prisão. Muitas pedem tratamento psicológico, grupos reflexivos e medidas que evitem a repetição da violência. Mas isso, né, depende muito da pessoa, se ela quer se ajudar ou não, né? Em muitos casos, o ego fala mais alto, né? O machismo fala mais alto e a pessoa acaba não querendo mudar, Na minha né? palestra, que eu dou nas empresas também, né? Não só em escola, uma tela é referente a isso, né? Por que que as mulheres não pedem ajuda? Né? E aí tem essa questão que tem medo que ele vai pra prisão, né? Porque se sentem sozinhas. E aí eu vou tirando os mitos de cada item, né? Então é bem isso, realmente. Muitas pensam, falam na questão do susto, né? Ah, mas era só um susto, digo, não. Daí eu, quando faço atendimento de uma ocorrência, eu explico bem. Não, só um pouquinho. A partir de agora vai acontecer isso, isso, isso. Se ela tá lá, como a gente diz, né, danificada, né, tá lá lesionada, não tem nem pergunta, né? A gente faz todo o procedimento. Mas às vezes ela fica naquela, não tem agressão, não tinha, ou foi uma discussão, eu consigo entender, eu converso e pergunto, olha, a partir de agora vai acontecer isso, isso, isso. Tu solicitou o Estado aqui. Agora vamos fazer o que a legislação manda. Tem gente que entra em desespero, tipo mulher, assim, que... Ah, elas ficam, não quero porque ele prende, é pai dos meus filhos, muitas vezes, é uma das desculpas que elas não querem fazer uma denúncia por causa disso. Então a gente tenta, olha, tu tem uma rede, a partir de agora a gente vai fazer assim, tu vai ser assistida por uma rede, se tu não tem pra onde ir, tem uma casa que vai te abrigar, que é a Casa Vitória, né? E a partir disso tem isso, tem tudo o que a legislação te auxilia. Então a gente explica, né? A gente dá ali a situação, olha, só que o que ele fez, então vamos lá, agora vai depender do delegado. Claro que a gente já sabe, né, que é a cadeia, o delegado não vai dizer que não. Se vai Uhum, para a doutora Simone, não vai dizer que não também. uhum, Então, ninguém vai, como a Simone gosta de dizer, não vai pro Fantástico. uhum. Ninguém vai pro Fantástico de Eu bobo, né? Não, normalmente tu não prendo. fez o teu serviço, tu deixou assim. Não, não é assim. Então a gente explica bem isso. Não, não é susto. Agora a gente vai fazer a legislação, Perfeito. tá? Mas realmente, acontece muito. Esses números não estão, não sei se chega essa proporção de 80%, mas realmente acontece. Acontece Eu de... acho que quando que nem aqui em Canela o que tá acontecendo, quando ela não vê essa rede de apoio ou ela tem muita vergonha, né? Tem vários N fatores. Inclusive um recado pra você, mulher, se ele é um bom pai pros seus filhos, mas não é um bom marido, ele não é bom em nada, porque se ele bate em você, se ele te trata mal, ele tá dando exemplo pros teus filhos também. Então, se liga nisso, sai desse relacionamento porque não é futuro. E vamos lá, vamos continuar aqui. Quais são os maiores desafios hoje para combater a violência contra a mulher, na visão de vocês? Os Mudar a desafios. cultura machista. Nós, É difícil. culturalmente, né, somos machistas, mulheres são machistas, o que me choca muito, mas tem que ser falado. Quem educa os homens são mulheres, porque normalmente a educação é da mãe. E nós temos que repensar isso. Repensar aquelas frases que a gente usa, aquela mulher é chave de cadeia. Nós mesmos somos machistas como quando a gente fala esse tipo de coisa. E para complementar o que já foi dito, é o tipo de crime que eu mais prendo em Canela é descumprimento de medida protetiva, porque além de ofender a vítima, ofende o Estado. Se tem uma ordem judicial, ela tem que ser cumprida.
Então, eles têm que se atentar, inclusive, as alterações legislativas fizeram com que esse crime tenha uma punição muito mais alta. Então, eu consigo deixar esse homem preso mais tempo. E até a gente tem um tempo que a gente brinca, que é o tempo do castigo, pelo menos uns 60 dias para repensar o que fez e para ver se lá no presídio ele consegue entender que tá errado. É um diálogo que a gente tem bastante, assim, né? Um debate que a gente fica, pô, o que tem que mudar é cada um, é a questão da bebida alcoólica. Então, é realmente assim, ó, a gente fica conversando, bah, tem que mudar, mas e como tu vai mudar aquela pessoa, né? Então, é bem isso. Infelizmente, vai ter que ir pro segundo plano, que já é a ordem judicial, é o cumprimento, é o descumprimento, é a prisão, né? Mas é de cada... Vem da educação. Vem da educação, onde eu também fui educado, que tem que ter educação com mulher, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Eu sou o que eu sou pela educação. Então, acredito que é de cada um. Só que aí, nesse meio, já tem a questão da bebida alcoólica, de outras drogas, muitas vezes, que ali tu não tem mais educação. Ali tu já tá sob o efeito daquela substância, então você foi. Ali não adiantou nada, não adiantou educação, não adiantou nada. Então, assim, ó, é um debate que eu não consigo, eu penso assim, de, bah, a gente faz a nossa parte. Ferrenho, a gente defende, que a gente tem que fazer a prevenção, a gente faz, né? Mas é que depende de cada um. E de cada um saber com quem está se envolvendo. Então, é um trabalho árduo, né? Talvez não vai... cada um fazendo sua parte, não vou mudar o mundo, mas vai mudar o mundo de alguém, com certeza. E aí, Isso claro, essas prevenções que a gente faz, assim, é a questão disso, como a gente fala no grupo, a reeducação, para ver depois o próximo relacionamento. Então, a mesma coisa a mulher. A mulher tem que perceber sinais para não chegar numa eclosão, né? Sim, sim. Como dizem que ciclos se repetem, são sinais que se repetem, né? Então tem que acender um alerta quando começa a controlar, quando começa a ter atitudes possessivas, porque só vai piorar. Dali pra frente não tem mais volta. E é como é ciclo, né? O ciclo, às vezes, a vítima, a própria vítima, é um ciclo que ela consegue, às vezes, se libertar de uma situação e vai para outra. E o que acontece? De novo a mesma coisa. Então a gente já cansou de aqui em Canela atender ocorrências da mesma vítima com outro companheiro, ou o agressor com outra vítima. Ele sai de uma e vai na outra. Então a gente já sabe, assim, às vezes, assim, e o ciclo acontece, né? Porque o ciclo da violência, então, é 3 fases, né? Tem a agressão, depois volta para a lua de mel, então tudo repete. E aí depois a gente chega na ocorrência lá, bah, de novo. Infelizmente já cometemos até gafe, né? Chega lá e diz, de novo tu, Simone, sabe? Mas é que as vítimas, elas repetem, né? Então, é um negócio assim que... Como os agressores também repetem. O agressor repete, chega lá, ô Joãozinho, bah, de novo, tu morava com a fulana lá, agora... Ah, pois é. Então se repetem. E teve casos aqui em Canela que foi 3, 4 companheiras, namoradas, que aquele Joãozinho fez a Mas agressão. essa é a maior vitória do grupo, que diminuiu a reincidência. A reincidência. Então, aquele agressor, ele não tá replicando a atitude que ele replicava com outras mulheres. E a gente tem vários depoimentos nesse sentido, e os nossos números comprovam que o grupo é muito eficiente nisso, em evitar a reincidência. Então, o grupo reflexivo... Dos homens, ele ajuda e explica, ó, tá errado, porque às vezes o homem não enxerga que se ele não bate, ele também pode cometer outro tipo de crime. E outra coisa, as pessoas de fora, elas não veem por quê? Porque o cara é muito querido pra fora. Fora de casa, meu Deus, não tem pessoa melhor. Mas dentro de casa, trata a mulher feito um cachorro. Isso a gente sabe de vários aí, né? E nos últimos anos, quais avanços vocês destacariam como importantes? Por exemplo, alguma lei que agora, né, se tornou mais, como é que a gente diz? As alterações da lei que exato. aumentaram as penas. Isso. Nós tivemos várias. Começar pela própria Lei Maria da Penha, que fez 20 anos agora. Né? Que é uma lei recente. Minto, não fez. Tem 19? Vai 19. fazer. Vai fazer 19 anos. Então, ou seja, Código Penal, dos crimes, nós falamos em 1941. E aí essa lei é novíssima, né? Não tem 20 anos. Aí, com o passar do tempo, ela foi melhorando, né? Teve as suas alterações. Isso é um grande avanço.
Né? Foi criada em 7 de agosto, então ela já fez... Já fez 19 Fez anos. 19 anos Aham. agora, exatamente. Sabia que era por agora. Então, teve os avanços, já teve, né, as melhorias. A lei do feminicídio. A lei do feminicídio O aumento das posterior. penas do descumprimento de medida protetiva, que agora tem uma pena bem mais alta. Então, as pessoas têm que ter consciência que tudo essa lei... É na mesma lei da Maria da Penha, altera a lei para aumentar essas penas. E isso implica muito a situação do agressor, porque se ele tinha uma pena de 1, ele vai ter uma pena de 4, vai piorar a situação dele. Então, a gente tem alterações mais severas, justamente para tentar coibir o crime que com certeza mais acontece no Brasil, no estado e aqui em Canela. E a questão também da propaganda, né? Assim, a questão das mídias, enfim. Nós tivemos em São Paulo e no hotel lá tinha, no elevador, na entrada, assim, violência contra a mulher, denuncie. Então é isso, e sempre nos desperta esse assunto, né? A gente sempre se cutuca, né? Eu e a Simone, olha ali, ó. E, então, mas porque realmente é o grande avanço, é tu conseguir colocando na cabeça da sociedade que, opa, isso não pode mais acontecer. Se era normal lá no tempo dos nossos avós e tal, Hoje não é hoje não mais, é. hoje é crime. Exatamente, e é bom as pessoas lembrarem desse fato, né? Uhum. Quanto os antigos e tudo mais, né? Que a gente escuta, que tu falou antes, da mulher machista, e que a gente escuta mesmo, que as mulheres julgando as outras mulheres sem saber, sem ter passado por aquilo, entende? Então é muito ruim quando isso acontece, porque tu acaba não dando força pra mulher que tu deveria dar força, né? As mulheres não são unidas Não e a são. gente precisa mudar isso quanto antes. Os homens são unidos. Uhum. Normalmente, quando tem testemunho de defesa de homem, é sempre, não era bem assim, era um ótimo marido, era aquilo que a pessoa vê de fora, porque a pessoa que não tá dentro do relacionamento não enxerga como é que é na casa, né? E quando vai uma mulher depor, não, porque ela era assim, ela era briguenta, ela era isso, ela era aquilo, a gente não se ajuda, a gente precisa mudar, a gente precisa elogiar outras mulheres e fazer com que esse ciclo termine o quanto Perfeito. antes. Então fica a dica aí também pra você, mulher. Elogie mais, julgue menos. Que a gente tem que, eu falei, até todos os episódios eu acho que eu falo que as mulheres elas têm que se apoiar umas às outras. Ninguém é inimiga de ninguém. Não. Eu acho que a gente, quanto maior, né, a mulher, uma só já é muito potente, muito poderosa. Imagine várias juntas. Dizem que quando uma mulher levanta outra mulher, ela levanta todas as outras. E eu acho que isso é verdade. A gente tem que ter coragem de lutar pelas outras para que as futuras gerações sejam diferentes. Exatamente, concordo plenamente. E agora, o que vocês acham do papel da sociedade nesse quesito de transformação? É fundamental. Porque a violência doméstica, ela é um problema da sociedade, não é das mulheres. É uma vergonha em 2025 a gente está ainda discutindo esse tipo de assunto e pelos estudos vai demorar 300 anos para voltar à igualdade material de gênero. Então, nós precisamos ter atitudes efetivas para que isso mude o quanto antes. Perfeito. E vocês acreditam que ainda existe um tabu ou medo de denunciar? Assim, muito grande? Eu acho que sim. É o Acredito que principal. sim, porque, como eu falei anteriormente, né? Porque pensa a mulher lá que vai ligar para um 190 e vai ter quase certeza que um homem vai atender ela. Daí, será que não fica aquele lá, vai acreditar em mim? Não vai, né? Então, acho que hoje ainda tem esse tabu ainda, que Vergonha. a gente tá tentando quebrar, né? Há um bom tempo a gente está trabalhando com isso. Mas eu acredito que sim, que ainda tem um tabu ainda, por parte da própria mulher se achar já diminuída, né? Uhum. E de ter vergonha de se expor numa situação daquela. Eu vejo que elas vão no fórum muito, assim, incomodadas de estar lá. E só querem que aquilo termine o quanto antes. E por mais que a gente tenha cuidado, a gente não consegue proteger, porque outras pessoas vão estar lá no fórum, vão enxergar. Então tem muita culpa, muita vergonha. E isso precisa mudar, porque quem deveria ter culpa e vergonha é o agressor e não a vítima. Exatamente, concordo plenamente. E o pior é que muitas vezes eu acho que eles nem não têm. Não. Nem um Eles pouco. acham que estão lá, nem sabem por quê. Uhum. Muitos me falam, quando querem depor, que estão ali por um mal-entendido, um desentendimento, algo assim, mas não conseguem entender a gravidade daquilo. Uhum. Ou não querem, né? Eu acho que o mais provável é não querem entender a gravidade. Eu acredito que não querem, realmente. E para fechar essa conversa, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para as mulheres que sofreram agressões
ou que daqui a pouco não sabe, né? Ou pode ter uma amiga que pode estar sofrendo. Qual é a mensagem que vocês deixam para ela? Eu sempre falo, né? Sempre digo isso, que tem que denunciar, buscar informação e saber que tem uma rede que vai auxiliar, né? Digo aqui de Canela, principalmente, onde estamos atuando aí, eu estou há 4 anos, 5, atuando na patrulha, e realmente a gente tem uma rede forte, né? E não depende somente de questão de administração, se entra prefeito, sai prefeito, não. Pessoas que trabalham em posto de saúde, pessoas que trabalham em CRES, CAPES, né? ah, Nos auxiliam muito. Então, é isso que nós temos que levar essa informação para as mulheres, né? Tem uma rede que vai te auxiliar. Então, se está incomodada com uma situação, já dizia o velho ditado, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Se tu está achando que aquilo não está certo, procura ajuda. Alguém vai te ajudar. Tem uma rede que está pronta ali para te ajudar. O mundo só vai mudar se nós tivermos coragem de denunciar e de buscar ser protagonistas da própria história. É isso que cada mulher deve fazer e saber que pode contar com uma rede de apoio que vai estar ali para te segurar quando precisar. E mesmo que demore, que a mulher não consiga no primeiro momento, ela tem que saber que ela vai contar com essa rede até que ela tenha essa força necessária para se libertar da situação que ela vive. Perfeito. E tu falou alguma coisa sobre, né, a gente não depender, às vezes, do Estado, alguma coisa assim. É que cada um, se eles fizerem, cada um a sua parte, nem que for um pouco, né? Apoiar a mulher que tá sofrendo agressão ao invés de ficar julgando ela, né? Se tu vê alguma coisa errada, denunciar. Enfim, cada um fazer um pouquinho da sua parte, eu acho que se torna melhor e a gente não precisa culpar a política ou, enfim, a outros órgãos pelo simples fato de que cada um pode ser cada dia melhor, né? Tinha aquele ditado que dizia em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, todos nós temos que nos meter, se intrometer, porque é crime. E para ser um agente de transformação, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é intervir, é ajudar e é buscar que aquela mulher consiga ter o suporte necessário para sair daquela situação. Complementando isso aí, a questão da... Muita gente não faz denúncia, né? Porque a primeira coisa que eles ligam denunciando pra brigada é pra não falar o nome de quem tá denunciando e tal. Não, não é falado o nome, né? A gente só precisa de um endereço, uma localização e ponto. Uhum. E aí nós vamos verificar, né? E como falado antes pela Simone, esse é o tipo de crime que se entrou no 190, pode estar ali pronto para ir embora, esperando o colega chegar para ti ir para casa depois de 12 horas de serviço, 5 para 6 da manhã, vai pegar, entrar na viatura e vai ir, porque a gente não quer que aconteça o pior, né? Então, a sociedade tem que estar sabendo que não vai expor ninguém. A denúncia, tanto for no fórum, qualquer lugar, nós temos ética que não vamos expor ninguém. A gente só precisa ter a denúncia e nós vamos verificar, né? O policial vai chegar lá, vai verificar se já tem alguma coisa externa, já que ele já consegue constatar. Se ele não constatar, ele vai bater na porta. E aí ele vai verificar aquela pessoa que vai vir atender, ele vai perguntar pela fulana, né? Ele vai querer ver a fulana para realmente ouvir dela, verificar que está tudo ok. Se não estiver ok, ele vai tomar as providências. Então a gente precisa ter a denúncia e que a sociedade saiba que essa denúncia, em qualquer lugar que for feita, essa denúncia vai ser sigilosa. Perfeito. E para os homens que querem se tornar, querem romper os padrões e querem se tornar aliados nessa luta, né, contra a violência doméstica? Na verdade, o homem que ele não é abusivo, ele pensa que ele não tem nada a ver com isso. E muito pelo contrário, ele também é um agente de transformação, ele precisa ajudar a sociedade a melhorar. Então, ele precisa falar pro amigo dele que é abusivo, isso tá errado, porque os homens não se metem, né? Então, eles veem, às vezes, uma situação e ficam quietos. E é bem pelo contrário. A gente tem que agora se meter, a gente tem que se intrometer para tentar fazer com que as pessoas mudem. Para quem faz esse tipo de violência, consiga entender que tá errado e que vai ter consequência. Porque o que eu vejo é que cada vez mais as consequências legais vão ser piores para os homens. Diz tudo. É bem isso aí. O homem, ele tem que... Na verdade, né? Eu sou, como se diz... Eu pratico isso, né? Eu tenho pra mim que por mais que eu tenha 1,84 m de altura, né? O próprio, no grupo reflexivo, a gente tem um psicólogo lá e ele diz, nossa, tu é uma moça. Né? E realmente, eu não me importo
Uhum, com não te ofende. esse tipo de coisa. Eu não me importo quando eu abro a porta do carro para Simone entrar e alguém viu, nossa, abriu a porta do carro. Sim, é uma questão de gentileza, é uma questão que educação, né? Então acho que é isso, que o homem não vai se diminuir por fazer esse tipo de coisa. Então acho que quando a gente conseguir conscientizar os homens que eles sim devem ser gentios, devem ser, né, Cavalheiros. cavalheiros, eu acho que isso aí vamos começar assim a trazer mais gente pro nosso time. E se a pessoa precisar de ajuda? Para que número ela liga? Ela pode, da parte da polícia, pode ligar para o 190 da Brigada Militar. Hoje nós temos o WhatsApp também, tá? Não vou saber de decora Mas aqui, depois eu coloco na mas descrição do vídeo. eu vou te passar ali. Tem o WhatsApp também da Brigada que funciona como 190. Tem o telefone da Polícia Civil também, Do Fórum, bombeiros. Então, Casa assim, ó, Vitória. A N rede é números. enorme. N números. Para procurar ajuda e realmente sair de uma relação que pode terminar mal, muito mal, né? Inclusive, a Casa Vitória pode fazer o registro para aquela vítima, né? Para auxiliar ela. Pode procurar ela não ajuda vá direto no sozinha. Casa Vitória. Direto na Casa Vitória. Não precisa ter ocorrência policial para procurar ajuda na Casa Vitória. Uhum. E Perfeito. certamente elas vão ajudar mais do que toda a rede junto, porque elas são especializadas nesse tipo de atendimento. Perfeito. E eu queria agradecer, então, vocês pela participação, por toda essa bagagem muito importante que vocês trouxeram para mim e para o pessoal que está em casa, também para as mulheres que estão em casa. E que certamente, tanto eu vou sair daqui, e as mulheres transformadas, porque quanto mais a gente sabe, melhor é, né? Isso ninguém te tira. É verdade. Nós que agradecemos de poder informar e também poder ampliar essa rede de proteção, que todos nós fazemos parte. Perfeito. Eu agradeço também, e aí queria dizer, né, para fechar, que quando uma instituição como a Brigada Militar, mais de 180 anos, uma instituição que mais de 80% do seu efetivo é masculino, ela se preocupa com esse assunto, né, que há uns 13, 14 anos atrás criou a Patrulha Maria da Penha para estar ali, que hoje é um dos seus programas principais de prevenção da Brigada Militar. Então, acho que quando uma instituição dessa está ali pronta para ajudar a sociedade, eu acho que sim, a gente tem que estar com o nosso sinal de alerta ligado e, e queria dizer que a Brigada Militar de Canela, né, está sempre de prontidão para auxiliar em qualquer tipo de situação, né, e que possam nos procurar aí que a gente vai dar o melhor encaminhamento. Perfeito. Eu tenho um presentinho primeiro, deixa eu ver aqui. Uma lembrancinha que a Simone já recebeu. Já recebeu, mas vai receber outra. Ai, que bom. Eu que adorei. aqui, só que agora tem uma frase aqui. E o Jefferson, a gente... Já que tu não tem problema, né? Um chaveirinho chaveiro. também com essa frase. Porque o que a gente... Eu adorei essa frase. Viu? É a frase oficial aqui do Primeiras Damas, porque não é à toa que a peça mais poderosa do jogo é a dama. A gente se inspirou, né? O nosso logo tem uma dama do jogo de xadrez e realmente pra gente representar a rainha, né? A gente não tá na frente ou atrás, a gente tá do lado, mas a gente tem o poder de se movimentar para qualquer lado que a gente quiser. Essa é a grande lição dessa frase do Primeiras Damas. E para você que está nos acompanhando, inclusive, deixa eu deixar um beijo pra SIC, pra Kate da SIC Ateliê, maravilhosa que fez. E essa semana ou semana que vem, ainda em agosto, a gente vai fazer uma ação, né? O Primeiras Damas vai fazer uma ação bem legal, então fiquem de olho nas redes sociais, que vai ser bem bacana. E parte de mim, parte do meu coração, eu vou fazer isso, que é o que a gente... tudo de bom que a gente tem para dar pro próximo, acho que a gente tem que... Eu acho que é isso, é fazer mesmo a nossa parte. E para você que está nos acompanhando, compartilhe esse episódio, porque ele pode chegar até alguém que precisa dessa informação agora. Na descrição do episódio, você vai encontrar todos os canais de denúncia citados aqui. E não esqueça, não é à toa que a peça mais poderosa do jogo é a dama. Toda semana um episódio para inspirar você. O Primeiras Damas é meu, é seu, é nosso. Até semana que vem. Fiquem com Deus.